Eu fiz a cirurgia em final de dezembro. Foi uma cirurgia um pouquinho chata, mas assim, eu decidi fazer porque era uma lesão que ia ficar comigo por bastante tempo e eu não ia conseguir atingir basicamente o meu auge, né? Eu ia ter que diminuir muito carga de treino, ia ter muitas complicações. Eu conseguiria jogar sim com a lesão, mas não senti que eu ia atingir meu 100%. Então eu, meu empresário, minha família, todo mundo, a gente decidiu fazer a cirurgia para prolongar, né, meu período no vôlei e eu me sentir melhor. E a gente fez ali no finalzinho de dezembro, mais ou menos, e a gente já está agora em abril e já estou muito bem, já estou saltando, atacando, e a gente não quis apressar, né? Então, em tese, se eu quisesse apressar, eu ainda conseguiria jogar a final dessa temporada, mas a gente optou como melhor não, dar prioridade mesmo à recuperação. E o nosso plano está correndo conforme a gente planejou, né? Que era agora, quando se apresentar na seleção, eu me apresentar bem, saltando, e terminar de fazer os preparos finais, né? Lá na seleção. Então tá dando tudo muito certo conforme a gente planejou. Eu já estou super bem. Eu posso dizer que eu estou aí nos 60, 70% e o restante eu vou buscar agora com a preparação lá na seleção. Essa é a nossa ideia, né? De conseguir estar agora bem na seleção. Como eu falei, ainda estou no meus 60, 70% e vou chegar lá e terminar esse meu preparo, né? Claro que não tem como prever, mas o que a gente pensa, o que a gente quer que seja o ideal, é que já agora na VNL eu já consiga jogar, talvez não a VNL inteira, porque é um campeonato muito duro, muito desgastante, mas que eu consiga fazer uns jogos ali, um ou outro, claro, se eu tiver altura, né? Bem para jogar esse campeonato. E esse é o nosso pensamento. Eu ali tive uma conversa com o Renan, mas agora no último jogo até do SESI, que eu estava no jogo, ele também estava. Ele só mais perguntou como é que eu estava, como é que eu estava me sentindo. O SESI disponibilizou a área dele para eu poder me recuperar aqui. Então, estou tendo fisioterapia, academia, quadra, a ajuda do pessoal inteiro aqui. Eu sou muito grato por isso, até agradecer o pessoal do SESI. E expliquei para ele como é que estava sendo o meu dia a dia, a semana, cada dia evoluindo um pouquinho, e ele curtiu muito. Falando nisso, até o Renato Bach, que é o nosso preparador físico da seleção, ele já veio aqui várias vezes para ver como é que eu estava indo, e sempre elogiando o trabalho do pessoal aqui do SESI. Então, foi só um bate-papo rápido, assim. A lesão, o nome da lesão é osteocondral. É um nomezinho meio complicado. Assim, eu não sou um médico nem nada, mas pelo que eles me explicaram, foi mais ou menos a cartilagem no tornozelo ali, né? Entre a canela e o tornozelo, ela deu uma trincada, ela deu uma rasgadinha. E conforme eu ia treinando muito, o pé acabava enchendo de líquido, né? De edema e esse edema estava passando para o osso do talos, estava correndo um pouquinho o osso do talos. Então, o que poderia ser feito era a cirurgia que a gente fez, né? Que o médico entrou, abriu o pé, fez tudo direitinho, tirou essa cartilagem que estava solta, deu uma limpada nesse osso assim, que estava um pouquinho corroído, e ele tampou, botou uma membrana e tampou ali no lugar da cartilagem, e agora o líquido não passa mais para o osso. Meu pé, muito provável, também não vai mais inchar, porque a membrana está ali fazendo o papel da cartilagem. Então, pode-se dizer que a gente zerou esse problema. Mas se eu não fizesse a cirurgia, o que ia acontecer era que eu não poderia treinar tão firme, porque o número de impacto ia ser muito grande no meu pé, e isso ia causar o edema, e o edema, o líquido ia passar para o osso. Então eu ia ter que diminuir muito o nível de carga que eu poderia treinar por dia. Então eu poderia continuar jogando, treinando, mas ia ser tipo assim, a gente ia ter que achar um número de carga que eu poderia fazer durante o dia. Vamos dizer que num treino normal a gente salta 100 vezes por dia. Eu ia ter que achar um número mais ou menos ali entre 60 e 70 saltos por dia, entendeu? Ia ter que diminuir muito o nível de treino que eu faço. E então eu achei melhor, até não, eu achar não ser justo, né, com meus companheiros de equipe, eu treinar menos, e mesmo assim eu não ia poder dar o meu máximo todo dia, então eu achei melhor fazer cirurgia, que eu fiquei fora essa temporada, mas com certeza prolongou meu período no vôlei e eu vou conseguir treinar 100% todos os dias.
Pode-se dizer que eu já estava com ela desde janeiro do ano passado, né? Desde janeiro de 2021, que ela começou ali, eu estava no SADA e a gente teve complicações quando a lesão ela veio muito forte. E a gente foi tentando se adaptar ali, tive que ficar um tempo parado, porque causou muito edemas ósseos no meu pé. E edema ósseo é muito complicado, porque se você continuar treinando com edema ósseo, pode virar fratura. Então a gente ficou ali um tempo parado, depois tentei voltar, mas ainda não tinha dado tempo total de recuperação. E acabou que dali a gente perdeu as quartas de finais, né? E eu fui para a seleção. E na seleção a gente conseguiu controlar. Que lá eu tive bastante tempo, né? Eu fiquei 2 meses parado lá na seleção, só tratando do pé, cuidando do pé. E depois disso voltei a treinar com cargas mais leves, né? Treinando um pouco mais leve. E isso a gente foi se adaptando. Então é uma lesão antiga, mas que eu já estava começando a me adaptar bem com ela. Não, a atmosfera lá era incrível, né? Apesar que a gente estava bem na época da pandemia, a gente não podia fazer muitas coisas, né? A gente tinha lá o prédio da seleção brasileira, né? Que tinha todas as modalidades lá, judô, atletismo, o pessoal do basquete acho que também estava lá. Então, todo mundo ali reunido já é incrível, né? Porque são os melhores atletas do Brasil, todos reunidos em um prédio só. Isso já é muito legal. E a gente podia, né? Mas a gente não fazia muito, ficar andando lá pela Vila Olímpica, a gente não andava muito por causa da pandemia, então a gente ficava muito trancado no quarto, mas sempre quando a gente ia almoçar, jantar, dar uma voltinha ali, era muito incrível, porque a gente sempre via melhores atletas de cada esporte, né? Então a gente ficava maravilhado. Nossa, aquele ali eu vejo, é incrível, ele é fenomenal. Então era uma atmosfera muito boa. E era muito divertido também. Mas também era muito puxado, porque a gente sabia que era um ano muito. Que era a Olimpíada que o Brasil queria, né? Queria muito ganhar. E eu fiquei feliz de ter ido, porque foi uma experiência incrível. Eu fiquei 4 anos com isso na cabeça, desde 2016. O meu objetivo era ir para a próxima Olimpíada, e eu consegui esse objetivo. E eu fiquei muito feliz quando cheguei lá e muito realizado. Não voltamos com a medalha, que era também um sonho meu, mas que eu fiquei muito feliz de ter ido e eu me sinto realizado. Eu sinto que ali foi o meu melhor ano, com certeza. Principalmente ali no Sul-Americano, eu já pude jogar, né? Já foi o momento que eu pude estar ali com a equipe adulta, jogando como titular, e depois na Copa do Mundo também. Aquilo ali serviu até para mim mesmo saber que eu poderia estar junto com os caras ali, que são campeões olímpicos, né? Os caras fenômenos, e eu me senti parte do time. O pessoal me acolheu muito bem, né? Que o Wallace acabou de pedir dispensa para acompanhar o nascimento da filha. E aí eu tive a oportunidade e pode-se dizer que eu não senti pressão, eu me senti muito bem e muito confiante. Então, eu acabei indo bem, super bem nessas duas competições, levei melhor jogador. E ali fez com que eu me sentisse parte da equipe consegui provar para mim mesmo que eu poderia fazer parte, que eu estou pronto, estava pronto, né, para jogar a Olimpíada. Então foi 2019 para mim foi um ano incrível. O plano é conseguir voltar na medida do possível e voltar para o que eu estava para melhor, né? A gente que é atleta profissional sempre quer estar melhor do que estava antes e sempre ultrapassando o seu limite, vamos dizer assim. Então, esse é o plano, com certeza. Eu acho isso muito bacana, né? Falando do meu irmão, dele jogar. Acho muito bacana assim, se ele jogasse como ponteiro, eu ficaria mais feliz ainda, né? Porque a gente poderia ver os dois dentro de quadra ao mesmo tempo. Mas eu já fico muito feliz de saber que ele está se destacando. Hoje ele é o Darlan, né? Mais o irmão do Alan. Então ele tem mostrado que ele tem potencial, força física, inteligência. Eu, como irmão mais velho, eu torço para que ele seja melhor do que eu, claro, mas eu não vou deixar isso acontecer, óbvio. A nossa família é muito competitiva e a gente sempre brinca, ele fala que vai ser melhor do que eu falo que ele nunca vai ser. E nisso os dois vão evoluindo e melhorando bastante. Mas eu sei que tem outros jogadores aí, como você citou o Felipe Roque, tem o Franco também está fazendo uma liga incrível, tem também o Abuba, que também estava lesionado, mas já voltou a jogar. E tem ótimos opostos aí que pode-se dizer que estão um pouquinho à frente do Darlan, mas por questão de idade, né? Vamos dizer assim.
de experiência, mas o Darlan tá ali logo atrás, se derem mole, ele vai alcançar. E sobre eu ser o cara que vou substituir o Wallace, isso já está na minha cabeça, né? Que esse é o meu objetivo. Eu quero ser o titular da seleção brasileira. Claro que não depende só de mim, né? Tem muitas coisas ocorrendo aí por fora, ainda mais voltando de lesão. Mas esse é o meu plano também. Assim como de muitos me veem ali, eu também me vejo, e é isso que eu vou correr atrás, é isso que eu almejo. Paris eu ainda não estou pensando muito, né? Até porque eu estou voltando de uma lesão, então o meu foco está total agora na recuperação. E ainda tem aí 2 aninhos, né? Estamos em 2022, só vai acontecer em 2024. Então ainda tenho 2 anos para tentar ali me fortalecer, conseguir essa vaga de titular, me fortalecer ali, né? Então o meu pensamento é muito no agora. 2024 pode estar perto para alguns, mas para o atleta está muito longe. 2 anos é muita coisa para se pensar na frente. A gente sempre pensa na próxima semana ou na próxima temporada, no próximo ano. 2 anos é muita coisa para se pensar. Mas com certeza é um objetivo que eu quero e que eu vou fazer de tudo para alcançar. Então, eu pratiquei alguns esportes antes, garotada, né, brincando na rua. Então você acaba tendo um pouco de facilidade para aprender isso tudo. Então eu joguei um pouquinho de basquete, fiz um pouquinho de atletismo, mas eu me encontrei mesmo foi no vôlei, né? E eu só comecei a jogar vôlei mesmo com 14 anos, comecei um pouco tarde, vamos dizer assim. E o Botafogo foi meu primeiro clube de federação, né? Mas antes disso eu joguei representando Nilópolis, que é a cidade onde é que eu sempre morei. Representei escola, né? Os clubinhos lá de Nilópolis, que é a escola do miúdo. Representei a escolinha também. E só com 15 para 16 anos que eu fui para o Botafogo, que foi a minha primeira federação lá. E, cara, é muito diferente mesmo. Você sai de uma escolinha para um clube federado, até mesmo o Botafogo, que não tem tanta tradição assim no vôlei, vamos dizer, atualmente, né? No adulto, mas na base sempre teve. Você já sente uma diferença muito enorme. Então, muitas crianças até me perguntam o que eu tenho que fazer para virar profissional. Eu sempre falo que você tem que arrumar um clube que tenha base e federação. Nisso aí, você já está muito à frente de muitos atletas. Então, acho que é isso. O Botafogo foi meu primeiro clube e lá eu aprendi demais. Foi o técnico Carlos, que já é até falecido hoje, mas ele me ensinou muito, me ajudou muito e ele é um cara que eu tenho para toda a vida. O Sada, eu fiz a minha base praticamente quase toda lá, né? Eu fui com 17 anos para Sada Cruzeiro e lá era outro patamar, né? Conforme eu saí da escolinha pro Botafogo, do Botafogo pro Cruzeiro, era outro patamar com certeza. Lá já era visado você se tornar jogador profissional. Então, sua vida era 100% para aquilo ali. Então, ali eu tive um crescimento muito grande. Como você falou, em 2015 para 16, eu já tive mais contato com adulto e ali eu joguei contra o Wallace, joguei contra Isaac, contra Felipe, joguei contra assim, né? No treino, né? Treinando. Serginho, o William, e esses caras todos já estavam no auge e no melhor do voleibol deles, né? Ganhando tudo aqui no Brasil. Então foi os 2 anos ali que eu mais aprendi coisa, com certeza. Eu ia atacar, tinha um bloqueio do Éder Carboneira com o Leal me bloqueando. Aí se tu não aprende a jogar vôlei, filho, tu não vai aprender nunca mais. Tu tem que se virar de qualquer forma, todo dia, treino contra esse bloqueio gigante. Então, ali eu aprendi muita coisa, sou muito grato à equipe do Sada, me ajudaram demais, demais. E eu pude participar dessas competições que a gente ganhou, com certeza. Mas assim, era aquilo, né? Eu sempre tive ali no banco, né, e os caras jogando. Então foi quando eu meio que senti a necessidade de vir pro SESI. Eu já estava muito bem no SAD, já estava me sentindo apto a jogar e acabei saindo de lá. Aham. Não, o SESI foi uma oportunidade muito boa que eu soube agarrar muito bem. Eu vim para o SESI na época para disputar a vaga, né? O outro posto era o Franco, que hoje está super bem no Guarulhos, e o técnico era o Rubinho. Então o Rubinho já me conhecia da base da seleção brasileira, que ele sempre acompanha, gosta muito de vôlei.
e eu já tinha uma noção de quem ia ser o time ali, e eu me senti muito bem e falar assim, não, eu acho que eu posso disputar a vaga assim, e eu acho que eu vou ter mais chances de jogar, né, de aparecer, vamos dizer assim. Então, quando eu cheguei aqui, o Rubinho já gostou muito de mim, que eu já tinha evoluído muito nesses 2 anos lá que eu estava no Sada. E eu acho que ele falou: não, você vai ser minha aposta. Ele me colocou para jogar, logo de início. E o time me abraçou, que tinha campeões olímpicos, né? Tinha Lucão, tinha Douglas, tinha William, tinha Lipe, tinha só jogador de alto nível. E eles me colocaram ali e falaram: não, agora você faz parte desses grandes aí. Então, eu acho que eu consegui lidar muito bem com isso. Joguei super bem, foram 2 anos e meio, vamos dizer assim, que o terceiro teve a pandemia. E foi os anos que eu mais cresci em questão de jogo, né? Porque você treinar é muito bom, mas questão de jogo é diferente. A atmosfera é diferente, a pressão é diferente. Então, e o pessoal ali do teu lado que não quer perder de jeito nenhum. Então, eu senti que ali eu cresci muito em questão de força física, de mentalidade, de entender o jogo, de saber ler o jogo. E foram nesses anos aí que, graças a esses anos, que eu consegui chegar à seleção principal, né? Então, sou muito grato ao César por tudo isso. A volta para o Sada foi. É um time que me abraçou desde cedo, né? Então, sempre estava na minha cabeça de voltar para o Sada, sempre ficou isso na minha cabeça. E eu consegui voltar, como você falou, com outros status. E foi logo depois da pandemia, né? Então foi um período meio complicado, mas a gente conseguiu tirar de letra lá. E a gente jogou super bem, a gente foi super bem. E para mim, eu acho que o único problema, não posso dizer que foi problema, mas a única coisa que acabou me tirando um pouquinho do curso ali foi essa lesão, que eu acabei não sabendo lidar muito bem com ela quando ela surgiu. E eu quis ir acima do que eu poderia ir, né? Na Copa Brasil eu já estava machucado e mesmo assim eu joguei, a gente ganhou e eu quis continuar jogando machucado, né? Ao invés de dar uma pausa. Então eu fui até o meu limite, até o meu 100% e eu acho que isso aí complicou um pouco, né? E quando eu tentei voltar, já era ali as quartas de finais, o time tava um pouco bagunçado porque eu estava machucado e o segundo posto, o Open Cox, que também estava machucado. Então o time acabou sendo embaralhado ali, acabou tendo alguns problemas. Claro que o Itapetininga também teve o seu poder ali, né, de conseguir ganhar o jogo, mas eu senti que a equipe estava meio a mal por não ter os opostos e tá numa situação meio complicada ali e a gente acabou perdendo. Faz parte, isso faz parte do voleibol, não tem como, né, porque entrou dentro ali das linhas, qualquer um pode vencer. Mas eu senti ali que eu estava lesionado, eu não tinha falado para ninguém e acabou tendo muita pressão, o pessoal de fora, isso faz parte, eu acho que eu sei lidar muito bem com isso, mas acabou que durou apenas um ano, eu acho que meio por conta disso, por causa da lesão, então eu acabei tendo que separar um pouquinho ali do Sada por um tempo. O pessoal lá foi super compreensivo, eu cheguei lá, cheguei super bem. Eu cheguei lá, a lesão já estava controlada, já estava super bem, tudo tranquilo. E eu cheguei já jogando, joguei em um mês lá, eu joguei uns 7 jogos, fui o maior pontuador em todos os jogos. Minhas estatísticas estavam sempre lá em cima. Só que lá o estilo de treino deles é diferente, o estilo de academia é diferente. E acabou que a lesão, quando ela voltou de uma vez só. Ela não deu sinal, né? Foi voltando aos poucos. Então eu estava treinando, jogando normal, de um dia para o outro, meu pé virou uma bola e eu não conseguia mais colocar o pé no chão e aconteceu esse problema, né? Daí a gente fez tudo lá, a equipe fez tudo bem direitinho, me ajudou, fizemos exames, mandamos os laudos para todos os médicos aqui do Brasil, lá da Rússia, fizemos tudo do jeito que a gente teria que fazer e foi feito. E eu fiquei mais ou menos um mês lá tentando tratar, tentando voltar, só que eu precisaria de mais tempo, né? E nesse meio tempo eu ainda tentei voltar algumas vezes a treinar, só que sentindo muita dor. E daí que veio a decisão de voltar para o Brasil para ver. Nessa época eu nem sabia se ia precisar de cirurgia ou não, mas eu tomei a decisão de voltar para o Brasil para cuidar do pé no Brasil.
querendo ou não, quando um jogador vai para fora, ele é um estrangeiro, então ele tem que dar conta, né? Então, te colocam lá dentro da quadra, você tem que rodar 50 bolas por jogo. Então, isso faz parte em qualquer país, isso é normal. E eu vi que a lesão não ia se curar tão rápido, né? Então, aí foi a minha decisão de cancelar o contrato. Eles entenderam, né? Foi uma rescisão amigável, né? Claro que, tipo assim, eles entenderam que foi super amigável. Não, os caras ficaram meio tristes, né? Eu também fiquei triste de ter cancelado, porque eu estava super bem lá, estava gostando de estar na Rússia, mesmo com menos 15 graus lá. Eu estava gostando muito, a equipe fenomenal, o técnico, a equipe lá, todo mundo muito bem, me ajudando em tudo que era possível, mas eu sentia que eu precisava voltar para o Brasil e cuidar da lesão aqui no Brasil. Foi isso que eu fiz, eu voltei, e nisso eu fui com o especialista, com o Dr. Zambelli, que foi o cara que fez a minha cirurgia, e ele avaliou, ele me explicou o que poderia acontecer, o que não poderia acontecer, daí a gente tomou a decisão de fazer cirurgia. Mas eu estava curtindo muito lá, um campeonato muito forte, e o pessoal muito concentrado, muito profissional lá, estava muito bom.